Olá, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar vocês para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje eu quero falar de atitudes que prejudicam a saúde emocional. É isso mesmo que você ouviu. Atitudes que prejudicam a nossa saúde emocional. Existe, assim como existe a saúde física, existe também a nossa saúde emocional. Essa é desprezada por muitos. Existe até os que cuidam do corpo, né? Tem aquele cuidado de uma atividade física, uma alimentação saudável. Mas naquilo que se refere à sua saúde emocional, é zero. E assim como o corpo ele precisa estar bem, as nossas emoções também precisam. Pois eu posso ter um corpo belo, bem cuidado, alimentação adequada, mas as minhas emoções não estão bem, elas vão afetar esse corpo. Não tem, então é preciso ter esse equilíbrio na nossa vida. E a primeira coisa, a primeira atitude que um homem ou uma mulher, ao escolher, vai estar prejudicando a sua saúde emocional é só pensar no futuro. E aqui eu já fiz um áudio, um vídeo a respeito disso, é vivendo demasiadamente no futuro. Ou seja, são pessoas ansiosas, inquietas pelo amanhã que só chega amanhã. A respeito do amanhã, eu preciso entender, ele só chega amanhã. Eu não tenho que estar aqui ansioso. Então, a ansiedade faz parte daqueles que só pensam no futuro. E eu vou deixar aqui o link, se você ainda não ouviu, veja como é libertador deixar o futuro lá no cantinho dele e viver o dia chamado hoje. Então, a primeira atitude, se você só pensa no futuro, você está prejudicando a sua saúde emocional. Precisamos viver em equilíbrio, ter essa relação saudável com o amanhã. Então, quando ela vier, você diz assim, olha, o amanhã só chega amanhã. Quando chegar, a gente vai viver ele. E aí ele vai ser chamado agora de presente, ok? A segunda atitude que prejudica a nossa saúde emocional é só viver no passado, que também já colocamos aqui, vivendo demasiadamente no passado. A respeito do passado, eu preciso entender, bom ou ruim, passou e não volta mais. Eu preciso aprender a amadurecer a minha relação com o passado, deixar ele lá no seu devido lugar. E já falamos aqui que aqueles que vivem agarrados ao passado, seja no saudosismo, seja pela raiva, amargura, depressão, tristeza, não consegue desfrutar do dia chamado hoje. E Deus deu o dia chamado hoje para que eu e você possa pegar ele, abrir, agradecer e desfrutar. Que o Senhor te ajude a ser livre, a deixar, solte o passado no seu devido lugar. Eu sei que essa fala para algumas pessoas que estão ouvindo, está dizendo, é fácil ela estar falando, só eu sei o que eu passei, e a gente já falou aqui que algo bom ou ruim tem esse poder de fazer com que eu e você fique segura no passado. Eu digo isso porque eu já fui uma pessoa que tive essa relação muito forte com o passado. E de vez em quando ele bate na porta do coração. E aí eu preciso ter essa conversa. Fique no seu devido lugar. Eu preciso viver o hoje, eu preciso desfrutar do dia chamado hoje. E já dei aqui exemplos da minha situação de estar congelada, presa a algo ruim que aconteceu. E não estava vivendo o dia chamado hoje. Então, a segunda coisa é só pensar no passado. A terceira terceira atitude que prejudica a tua saúde e a minha saúde é viver reclamando de tudo. E essa semana nós colocamos aqui, troque a murmuração pela oração. Troque a murmuração pela gratidão. Então, é aquela pessoa, do acordar ao deitar, está reclamando. Ela reclama por tudo. Não consegue ver solução em nada, não consegue ser criativo, proativo, nada. É uma pessoa negativa. O murmurador é um negativo. É uma pessoa negativa. Você fala algo, você encontra uma solução, você encontra uma resposta para aquela situação e ela não consegue ver, ela só consegue reclamar. Então, precisamos ter muito cuidado com a reclamação. E eu vou deixar aqui também para que você possa ouvir. Troque a murmuração pela oração. Troque a murmuração pela oração, pela gratidão. O seu coração vai agradecer. Então, a gratidão e a oração têm um poder extraordinário em nossas vidas. Eu digo que a gratidão e a oração é um tipo de pá que você vai removendo as impurezas da sua alma,
né? As nossas emoções são queixosas, cheias de insatisfações, de queixas, de lamúria. Então, quando eu oro e quando eu agradeço, é como se eu pegasse uma pá e começasse a fazer uma limpeza, né? A vassourinha, e vou recolhendo toda aquela sujeira e vou jogar o lixo no seu devido lugar. Então, escolha, quando você for tentado a reclamar, respira e diz, tem algo bom nessa situação e eu vou tentar encontrar aqui. Então, a pessoa que vive reclamando de tudo, choveu, reclama, fez sol, ela reclama. Vai de carro, reclama, vai a pé, reclama. Então, assim, tem algo errado aí dentro. Não é o que está do lado de fora, é o que está dentro. E o murmurador não consegue ver que é de dentro para fora, ele consegue ver que é de fora para dentro. É o que está acontecendo comigo, né? E aqui tudo está conspirando contra mim. As pessoas, a minha casa, o meu trabalho, o meu chefe. Será? Eu posso dizer para você que viver reclamando é muito mais sinal de que não estamos bem internamente do que às vezes externo. Eu digo isso porque tem pessoas que passam por situações tão terríveis e passam de uma forma linda e maravilhosa, extraordinária, porque escolheram orar, escolheram agradecer, enquanto que outros passam a vida reclamando. Então, reclamar prejudica a tua vida, não é bom. Murmuração, queixas e lamúria é um tipo de carga que você coloca e que seu coraçãozinho não suporta. E a gente falou aqui que murmurar não muda a situação. Além de não mudar, ela vai endurecer o nosso coração. E nós não precisamos de um coração endurecido, precisamos de um coração que reclina, que é sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, trazendo uma palavra. E falamos aqui que escolher murmurar bloqueia a nossa visão. A gente não consegue ver, né? Eis que estou fazendo coisas novas. Você não percebe, não? Não, Senhor, não percebo, não estou vendo nada, não tem mudança. Tem, sim, tem algo acontecendo. Então, Senhor, perdoa a minha incredulidade, porque a murmuração é um sinal de incredulidade. A quarta atitude é cuidar da vida dos outros. Isso aqui é algo terrível. Isso aqui é um peso que a gente coloca que nós não temos noção, sabe? Cuidar da vida dos outros. Sempre estar com a anteninha ligada. Você deve fazer isso. Não, você deve fazer isso. Ou seja, sempre controlando o outro para que eu esteja bem. Eu ouvi ter uma frase que diz assim, a única situação que você deve cuidar da vida dos outros é no trânsito. Então, assim, você está lá dirigindo, e às vezes você vai dirigir por você e pelo outro que está ali. Então, é ter esse cuidado, né? Eu vou respeitar o outro, eu vou estar dirigindo por mim e pelo outro. Então, se o que é que eu estou fazendo a respeito disso? Então, eu tenho que ter esse cuidado a respeito da minha visão em relação à vida do outro. E tem outra frase que diz o seguinte, que eu achei bem interessante. Cuidar da vida dos outros é aceitável na medicina. Porém, se essa não é a sua função, comece a cuidar simplesmente da sua. Então, o médico vai cuidar da vida do outro, né? Chegou ali doente, ele vai cuidar. Então, se você não é da medicina, ok? Então, muito cuidado em viver cuidando da vida dos outros. Você deve vestir isso, você deve fazer isso, você deve falar isso. Você deve comer isso. Você... É aquela inquietação de controle. Sabe, cuidar da vida dos outros é controle. E a gente vê muito isso nas redes sociais. Então, muito cuidado. Respeite, ore. Existem coisas que nós não precisamos falar. Às vezes, o poder da oração é algo extraordinário. Quando você puder, aconselho, você diz, olha, eu posso dar minha opinião? Eu posso falar sobre isso? Sempre nesse sentido. Não chegar já dando pitaco, dizendo, olha, isso você tem que fazer, aquilo. Tem pessoas que acreditam que a sua visão é a única certa e verdadeira. E às vezes não é. Aqui nós já falamos uma vez, no caso de uma briga entre mulheres de quem fazia melhor o arroz. E uma ficou calada. Ou seja, ela fazia o arroz. Ela não precisou brigar por isso. Então, muito cuidado com essa questão de cuidar da vida do outro. O que é que tem que fazer? Está ali no controle. Isso é uma carga muito pesada que nós colocamos sobre nossas vidas, que é cuidar da vida dos outros. Eu não estou aqui falando de você que é papai e mamãe que tem que cuidar dos seus filhos, observar, orientar. Não é isso. Estou falando aqui de adultos, sabe? Que estão, às vezes, nas redes sociais, na vizinhança, dizendo o que é que fulano tem que fazer. Sabe? E é algo que precisa ser liberto, porque a pessoa é um controle tão grande que ela nem aceita algo diferente a não ser só a palavra dela. Então, muito cuidado. Então, cuidar da vida dos outros é aceitável na medicina.
Porém, se essa não é a tua função, começa a cuidar simplesmente da sua. E cuidar da vida dos outros, gente, faz com que o meu tempo, eu vou perder o tempo, energia. Eu estou ali centrado, sabe? Então, eu preciso ter muito cuidado. E aí tem outra frase que diz o seguinte, que cuidar da vida dos outros é um trabalho, trabalho de pessoas que não têm nenhum objetivo. Sonho ou meta, porque se eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu tenho meta, estou ocupado. Eu vou trabalhar em cima daquilo que que eu tenho para a minha vida. Então, muito cuidado a respeito disso, sabe? Aquela pessoa sempre que está dando pitaco, olha, tem que ser desse jeito, olha, tem que fazer isso. É como se você desse de presente a alguém e dissesse para ela o que ela tem que fazer com o seu presente. Ela, depois que você deu o presente, ela faz o que quiser. Então, muito cuidado nesse cuidar da vida dos outros. Isso vale para todas as nossas relações. Muito cuidado, sabe? E principalmente pessoas que não fazem parte do seu ciclo. Se é família e tem essa liberdade, é um parente, chama, sabe, para conversar. É algo precioso quando a gente começa a ter esse discernimento a respeito dessa função de cuidar da vida do outro. E quando eu estou cuidando demais da vida dos outros, eu estou esquecendo da minha. E aqui o quinto ponto é querer agradar todo mundo. Ai, gente, isso aqui também é terrível. Assim como cuidar da vida dos outros, é querer agradar todo mundo. É um peso tão grande, é uma carga tão pesada que a gente coloca sobre nós, querer agradar a todos que estão ao nosso redor, que chega uma hora que a gente não aguenta. A gente fica doente. Porque você nunca vai agradar 100%. E se você agradar um, desagrada o outro. Então, muito cuidado com isso aqui. E às vezes você quer agradar o outro, não é nem porque você é uma pessoa legal. É porque você está com medo de ser reprovado pelo outro, né? Você pode entrar num caminho de bajulação. Então, muito cuidado com isso aqui. Não estou falando aqui que você vai sair ferindo, machucando, sendo grosseiro. Não é isso. Mas tente respeitar também o que você gosta. Isso aqui vale muitas vezes dentro de casa, uma mãezinha com a mãe com os filhos, ou a esposa, nunca ela tem a opinião dela, nunca ela. Não estou dizendo que ser mãe e esposa tem alguns momentos que é um momento de sacrifício. Mas também ensine os seus filhos, converse com o seu marido, que cada um tem sua parte. Então, sabe, assim, você querer agradar, meu filhinho não pode ficar contrariado, não. Coloque, às vezes, dentro de casa, atividades. Tem mãe que, do acordar ao deitar, é igual a lançadeira. Aí fica o marido na frente da televisão assistindo, os filhos nos celulares, e ela morrendo na cozinha para fazer comida, termina, lava prato, depois termina, vai fazer aquilo. Por que quer agradar? A tia é maravilhosa, a avó é maravilhosa, a mãe é maravilhosa. Na hora que você pedir algo, será que eles vão considerar você como maravilhosa? Então, você vai ser maravilhosa para eles se você chamar e dizer assim, eu vou lavar agora os pratos, dá um pano de prato para tem 2 filhos, pega aqui, vamos ajudar a secar. Tá aqui, vamos aqui ajudar. Vai ensinando a lavar um banheiro, vai ensinando a lavar uma roupa. Tá entendendo? No trabalho, vai aprendendo a delegar as coisas. Existem pessoas que têm um medo tão grande de delegar que fica morrendo. Ele fica com medo de desagradar, de falar a verdade. Fale a verdade em amor. Você não precisa falar a verdade agredindo. Fala a verdade em amor. Então, esse querer agradar a todos não dá certo. Você coloca um peso terrível nas suas costas. Então, essas são algumas dicas de como cuidar da nossa vida emocional. Então, quando você é livre, que tem uma relação boa com o passado e com o futuro, quando você aprende a ser grata com o hoje, porque o viver reclamando está dentro do presente, né? Aprende esse processo. Quando você aprende a respeitar, deixar o outro lá, sabe? Tem a vida dele. Se você pode orar, você ora. Se você pode aconselhar, aconselha. Eu preciso entender que cada um tem seu tempo. Eu não tenho que estar controlando a vida de ninguém. E eu preciso também entender a dizer não, a ser sincera com as pessoas, chamar elas para um diálogo, dizer, olha, eu estou cansada, eu preciso que vocês venham me ajudar. Lá no trabalho, na igreja, às vezes é um líder que assume toda a responsabilidade dentro da igreja e não com medo de desagradar. Não, peça ao Senhor que aprenda a falar em amor à verdade, a verdade que está lá. E quando você não abre esse coração, que você não divide, você não expressa, você vai adoecendo.
vai adoecendo, porque a sua vontade às vezes era dizer para as pessoas, olha, venham me ajudar. Aí você fica remoendo, e esse remoer vai trazer algumas enfermidades para o seu corpo. Olha lá, lembra do corpinho? Eles estão ligados, emoções e corpo caminham junto. Amados, que vocês contem com a graça de Deus para o dia chamado hoje. E diga, Senhor, me ajude a tomar atitudes diárias que venham ajudar a minha saúde emocional e não a prejudicar. Conte com a graça de Deus e saiba que Deus é o teu maior incentivador para que possa ter uma vida saudável, tanto física como emocional. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a nossa próxima reflexão.